Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de redação. Combinamos na segunda-feira que todas as instruções, as novas instruções seriam dadas, tá? Através desse vídeo que está sendo postado para vocês no Tule, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Na página 18 da sua apostila, tá? Na parte de interação, está escrito o seguinte: gêneros jornalísticos, como a notícia, seguem algumas características, como temos visto ao longo do capítulo. Algumas dessas características dizem respeito ao tratamento da informação, isto é, a forma como selecionamos e apresentamos as informações ao leitor. Bem, o que nós falamos na aula de segunda-feira? Falamos sobre a diferença de notícia e reportagem, né? Falamos que a notícia ela é breve e a reportagem ela é mais longa, mais extensa. Falamos também que a reportagem, né, ela requer um detalhamento, então tem uma pesquisa, né, mais aprofundada sobre um determinado assunto. E falamos que a notícia é algo, né, que acabou de acontecer ou que aconteceu há pouco. Então, é algo que, né, tem que ser passado quem foram os envolvidos, o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, tá? Todas essas informações, elas aparecem, costumam aparecer, né, no primeiro parágrafo do texto escrito dessa notícia, ok? E quando essa notícia, ela passa no telejornal, tá? Eles já anunciam, né, logo, tá, o que aconteceu, quais foram as pessoas que estiveram envolvidas, né, em tais acontecimentos, falam também onde aconteceu, quando aconteceu, ok? Bem, o que vocês vão fazer então? Vocês vão recolher, tá? Ahn, Através de jornais. Esses jornais podem ser impressos ou por meio da internet, tá certo? Revistas, tá? Então, vocês vão escolher uma notícia. Aí eu vou pedir a vocês que, por gentileza, né, peguem notícias atuais, ou seja, então os jornais precisam ser atuais. Você não pode, por exemplo, pegar um jornal que está guardado lá na sua casa do ano passado. Não, tem que ser uma notícia atual, tá? Pode ser sobre a pandemia, pode ser sobre a vacina, pode ser também sobre algum acontecimento, né, que tenha causado impacto, que não seja sobre a pandemia, mas que seja recente, ok? Então, para segunda-feira, você vai recolher, tá? Uma notícia, tá certo? Vai selecionar, vai recortar se for necessário, senão você vai imprimir, tá? Se for do site, se for da revista, se você puder levar a revista, leva a revista, porque nós vamos fazer um trabalho. Lembrando que nós precisaremos recortar, certo? Então, se for alguma revista que vocês não possam recortar, então não levem, tá bom? Combinado assim? Então, segunda-feira nós temos essa tarefa. Faremos em sala de aula, ok? Para aqueles que estão, né, indo à escola, tá? Bom, mais abaixo você tem assim, produção de texto. Há algumas formas que podemos utilizar para escrever uma notícia. Dentre elas, encontramos o lead. O lead tem a função primordial de captar a atenção do leitor. É o primeiro parágrafo do texto e responde às 6 questões básicas: o que, quem, onde, como, porquê e quando, né? Foi tudo isso que eu acabei de falar, né, com vocês. Você logo, né, de início, se for no telejornal, logo na abertura, eles vão, né, propagar, apresentar essa notícia, utilizando aí a resposta para essas 6 perguntas. E se for, né, texto escrito, a notícia escrita, eles vão utilizar, né, geralmente o primeiro parágrafo para responder a essas 6 perguntas.
Portanto, gente, logo no primeiro parágrafo, é o que geralmente acontece, você vai encontrar o lead, tá? Então, o lead é exatamente as respostas a essas 6 perguntas, tá certo? Então tá. Qualquer dúvida que você possa ter, né, você anota, porque segunda-feira nós estaremos na nossa aula presencial e você vai poder, né, tirar todas as suas dúvidas, fazer as suas perguntas, esclarecer, né, tudo aquilo que você precisar. Tudo bem? Ok. No entanto, no jornalismo moderno, nem sempre todas elas são respondidas no primeiro parágrafo. Foi o que eu acabei de dizer. Geralmente aparece no primeiro parágrafo. Dependendo da ocasião, responde-se as mais importantes antes e as informações secundárias podem ser respondidas no parágrafo seguinte ou no corpo do texto. Ok, turminha? Beleza. Aí na página 19, você tem assim: vamos analisar o lead da notícia que lemos no início deste capítulo. Então, nós temos o título, que é Idioma Alemão perde palavra mais longa por mudança em lei da saúde da União Europeia. Nós temos a linha fina ou subtítulo, ou também chamado de gravata, que é o idioma alemão perdeu sua mais longa palavra graças a uma mudança numa lei de conformidade da União Europeia, ou seja, é aquela linha fina que vem, né, embaixo de quê? Do título, ok? Depois você tem, né, o primeiro parágrafo, que está assim, com a informação quem, né, o que e onde, tá? E aí ele dividiu, ele colocou, não, e quando também, mas ele colocou o porquê e o como nos outros parágrafos, tá? Geralmente vem tudo no primeiro parágrafo, mas como nós acabamos de ver aqui, ela pode o quê? Aparecer em outros parágrafos também, né? Ele inicia, depois ele joga um pouquinho lá no corpo do texto, ou um outro pouquinho lá no final, né? Isso se não tiver tanta relevância, se for mais secundário. Mas o que aconteceu, né? Os envolvidos, né, geralmente não aparecem com certeza no início do texto, tá bom? Até mesmo para poder atrair a atenção do leitor, né? Ou do telespectador. Ok, pessoal? Bom, aí lá embaixo está escrito o seguinte, né? Da página 19. Repare que aparecem na primeira parte da notícia os seguintes elementos do lead: quem, o que, onde, quando. No corpo do texto, são dadas informações sobre por que a palavra foi extinta, fato que ocorreu devido à mudança na regulamentação de testes em gado de corte e como, ou seja, são descritas informações de como se deu a extinção da palavra. Agora, retome as notícias que você pesquisou em grupo na seção interação, analise os elementos apresentados, o que, quem, onde, quando, como e por quê. Tá? Então, para nós, né, darmos sequência a essa atividade aqui de produção de texto, turma, vai ser necessário que você colete essas informações através do quê? Da seleção das notícias, tá? Da notícia. Ah, professora, posso levar 2 ou 3, se de repente um colega esquecer, e aí eu posso ajudar? Claro que pode, tá bom? Né? Empatia acima de tudo, né? Colocar no lugar do outro, às vezes o colega teve algum problema, não pôde levar, então sempre acontecem, né? Problemas que impedem, né, às vezes, da gente poder fazer aquilo que realmente a gente precisa. Mas isso não pode ser sempre, tá? Não pode ser sempre, a gente tem que criar responsabilidades. Bom, mas como estamos no início do ano, né, estamos ainda nos adaptando com essa nova realidade, não é isso? Que é uma nova etapa, né? Sexto ano. Então, nesse primeiro momento, eu estarei permitindo que o colega leve até mais notícias para que, eventualmente, se algum coleguinha esquecer, certo? Aí nós vamos fazer aí, né, as doações. Ok, pessoal? Tá? Então, o que vocês precisam para a próxima aula?
colher notícias, selecionar notícias e levá-las na segunda-feira, certo? Então, é isso, pessoal. Até segunda-feira, tá? E espero que vocês levem, né, uma bela notícia pra gente. Beijo e até lá. Tchau, tchau.